Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui. Vamos aí finalizar a nossa matemática básica, aprendendo hoje um assunto bem tranquilo, bem simples para você, fechar o caixão e nunca mais ter pesadelo com esse tipo de coisa chamado regras de três. Então, vem aqui comigo que eu vou ilustrar alguns exemplos, algumas situações que podem aparecer para você, que vão aparecer para você e não serão mais problemas. Olha só. Temos aqui o primeiro caso. Uma metralhadora dispara cerca de 80 tiros por segundo. Desta forma, quantos disparos serão feitos em 1 minuto? Senhores, olha só. O que vocês devem fazer para resolver um probleminha de regra de três? Primeiro, ter organização. Não adianta nada, cara, você sair anotando os dados, jogando de qualquer maneira, porque se você fizer uma multiplicação errada, colocar os dados do lado errado, a conta vai sair errada e você não vai ter o acerto, não vai ter algo que te garante a aprovação. Então a primeira coisa é, primeiro, identificar quais são os dados. Depois, organizá-los, colocá-los de maneira que você consiga enxergar aquilo que você vai achar. Como assim, mestre? Vem comigo que eu vou te explicar o método. Ó, ele diz 80 tiros por segundo. Então eu tenho aqui tiros e aqui eu tenho segundos. E aí, qual foi o dado? Qual foi a informação que ele passou para mim? Ele disse que 80 tiros são dados a cada 1 segundo. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quantos disparos serão feitos, ou seja, disparos tiros, aí nós temos um sinônimo, que serão dados em 1 minuto. Então eu tenho aqui, 1 minuto. Quantos serão esses disparos? Não sei. Se você não sabe o que você faz, chama de X. Então aqui eu tenho X. Daí que está a importância de você ter organização, porque às vezes você se embola, só coloca 80, 1, e aí depois coloca o X do outro lado, não vai chegar ao resultado correto e vai ter opção lá para você marcar, vai ter a casca de banana para você escorregar, tá? Outro ponto, aqui eu tenho 1 minuto, a grandeza está em segundos. O que você deve fazer para que essa conta dê certo? Você tem que transformar essa grandeza de minutos para segundos, para que chegue ao resultado correto. Então, senhores, olha só. Eu vou apagar aqui 1 minuto e vou fazer a transformação desse 1 minuto em segundos. E aí você tem que pegar, um conhecimento da vida que você já traz do teu dia a dia. 1 minuto corresponde a quantos segundos? Olha, para que eu tenha 1 minuto, tem que se passar 60 segundos, tá? Então você vai pegar e vai escrever aqui, 60. Pronto, você montou a regra de 3. Você tem 3 dados e você tem uma incógnita que quer descobrir. Como que vai fazer? Muito simples. Agora você multiplica cruzado. X vezes 1. Quanto que vale x vezes 1? Dá x. E aqui, 80 vezes 60. Então isso aqui vai ser igual a 80 vezes 60. Então, x vai ser igual a... Bizu, você tem aqui 80 e 60. Tanto 80 quanto 70 tem um zero. Um zero aqui, outro zero aqui. Totalizando o quê? 2 zeros. Então, o que você vai fazer? Vai pegar, vai jogar o zerinho lá no final. 0, 0. Beleza. Acabou os zeros. O que você vai fazer? A multiplicação. 8 vezes 6. Quanto vale 8 vezes 6? 8 vezes 6 vai ser 48. Vou pegar aqui e vou escrever. 48. Beleza? Então, eu tenho 4.800 tiros, 4.800 disparos em 60 segundos, em 1 minuto. Olha como é simples, olha como é fácil, beleza? Esse aqui é um caso, é um exemplo que você terá de regra de 3. Bora fazer mais? Bora aplicar um pouco mais esse conhecimento? Olha a letra B. Com 8 litros de tinta, posso pintar 15 metros quadrados. Quantos litros serão necessários para pintar 60 metros quadrados? Então vamos lá, vamos identificar. Assim como fizemos na letra A. Temos aqui litros de tinta. E temos o quê? Temos a parede, ou seja, o tamanho da parede. Então, vou escrever aqui, tamanho. E qual é a ideia, senhores? Ele disse
8 litros de tinta. Então, eu vou escrever 8 aqui onde eu escrevi litros de tinta. 8. E aí, com 8 litros de tinta, eu consigo pintar qual o tamanho de parede? Tá aqui, ó, 15 metros quadrados. Então, ó, 15 metros quadrados. E você sempre tem que se atentar às informações das grandezas. Ali na letra A, a gente estava falando em segundos, depois já passamos para minutos. Tem que estar todo mundo na mesma. Aqui, no caso, ele jogou metro quadrado e metro quadrado. Então, não tem por que a gente se preocupar, gastar energia com isso. Já está aqui, ó, já está igual. Então, a gente nem pensa. Ele jogou aqui, ó. Quantos litros serão necessários? Quantos? Não sei. Se eu não sei, o que eu vou fazer? Vou chamar de Z, por exemplo. Eu chamo de Z. Beleza. Para pintar 60 metros quadrados. Está aqui, ó. 60 metros quadrados. O que eu faço, mestre? De novo, você vai pegar e vai multiplicar cruzado. Ó, Z vezes 15. Você tem 15Z. Aí depois, nós temos aqui 8 vezes 60. Então, 8 vezes 60. Não seja afobado, não seja afoito de sair fazendo uma multiplicação igual um tarado. Você viu aqui, ó, 8 vezes 60 e já vou multiplicar. 8 vezes 60 vai ser 480. Vou partir depois dividir por isso. Não, calma, calma. Olha só. Você tem um 15 multiplicando do outro lado, não tem? Pega esse 15 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo, tá? Olha, Z vai ser igual a 8 vezes 60. Divididos por 15. Agora, olha só como que a tua vida vai ficar mais simples, jovem. O que você pode fazer? Você pode simplificar. Simplifica aí o 60 e o 15 para ficar mais fácil. Ó, 15 divididos por 60, quanto que vai dar? Pensa, se você pegar 15 e multiplicar por 4, quanto que vai dar isso aí? Ah, não sei, não sabe? Vou fazer aqui no canto para você perceber. Ó. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Subiram 2. 4 vezes 1, 4 com 2 que subiram, 6. 60. Opa, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. 60 dividido por 15 vai ser quanto? Vai ser 4. Então aqui fica 4 e aqui fica 1. A gente tem 8 vezes 4. Olha que fácil. Muito mais simples que você pegar e fazer 60 vezes 8 e depois dividir por 15. Quando você já joga a divisão para o outro lado, já simplifica a sua vida e já corta caminho, já ganha tempo. Ó, Z vai ser igual a 8 vezes 4, 32. Ou seja, são necessários 32 litros de tinta para pintar uma parede de 60 metros quadrados. E a regrinha de Trace hoje nada mais é do que isso aqui, bem simples. Você vai pegar os dados e vai organizá-los. Beleza? Bora fazer mais um exemplo então. Olha só a minha letra C. Um tenente realizou uma viagem de carro a uma velocidade de 80 km por hora, levando 5 horas até o destino. Quanto tempo levaria se fizesse o mesmo percurso a 100 km por hora? Então vamos lá, vamos identificar. Nós temos velocidade e temos tempo para percorrer uma distância, tá? Vou escrever, ó. Tenho aqui tempo e aqui eu tenho velocidade. Ah, mestre, isso aí é física. Cara, isso aqui você pode resolver com a matemática, muito simples. Olha, ele disse, a uma velocidade média de 80 km por hora, eu vou escrever aqui, ó, 80 km por hora, o tempo é de 5 horas. 5 horas. Agora, a uma velocidade de 100 km por hora, qual será o tempo gasto? Sei quanto vale? Não. O que eu faço? Chamo de Y. Beleza. Ah, mestre, aí é fácil, tá mole, já tô craque. Agora é só multiplicar cruzado. Exatamente. Se você quiser errar. Ué, mestre, você acabou de me ensinar em letra A e B, era só multiplicar cruzado? É. Só que, preste atenção na situação. Preste atenção na situação. Eu tenho uma viagem sendo feita a 80 km por hora. E o tempo gasto é de 5 horas. Agora, se eu aumentar a velocidade, se eu percorrer esse mesmo caminho, essa mesma distância, numa velocidade maior, no caso 100 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Vai ser reduzido. Isso é lógico. É só você pensar. Se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Aqui, no caso, você não vai multiplicar cruzado. Por quê? Porque são inversos. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Então, como que você resolve uma regra de 3 desse jeito? Você vai multiplicar para frente. Vai multiplicar 5 vezes 80, y vezes 100.
Desse jeito que é feita a multiplicação. Aí nos outros, multiplicou cruzado por quê? Vamos interpretar as situações? Olha só, vou voltar aqui para a gente analisar junto. Perceba que na letra B, eu tenho 8 litros de tinta para 15 metros quadrados. E eu quero saber quantos litros para 60 metros quadrados. Cara, pensa. Você tem uma parede com 15 metros quadrados. Gastou lá 8 litros de tinta. Para 60 metros quadrados, é natural que você gaste o quê? Uma quantidade maior de tinta. Não faz sentido nenhum. Ah, vou pintar uma parede maior, mas vou utilizar menos tinta. Isso não faz sentido, porque senão a parede não vai ser preenchida e você não vai ter a pintura. Percebeu a ideia? Ou seja, se eu aumento o tamanho da parede, eu aumento a quantidade de tinta. Beleza? Vamos agora aqui para a letra A. Ele diz, ó, uma metralhadora dispara 80 tiros por segundo. Quantos tiros serão disparados em 60 segundos, em 1 minuto? Cara, só você pensar. 1 segundo, 80 tiros. 60 segundos, 1 minuto, eu vou ter mais tempo. E à medida que o tempo passa, a metralhadora está atirando. Ou seja, quanto maior o tempo, maior a quantidade de disparos. Então percebeu que é diretamente proporcional? Quando eu aumento uma grandeza, a outra também obrigatoriamente vai aumentar? Por isso, nesses casos das letras A e B, eu tenho uma regra de 3, que a multiplicação é cruzada. Porque são grandezas diretamente proporcional. Quando eu aumento um, eu também aumento o outro. Agora, nessa letra C, não. Quando eu aumento a minha velocidade, o tempo é reduzido. Se o tempo é reduzido, o que vai acontecer? A multiplicação da regra de 3 não será cruzada, vai ser para frente. E aí a gente vai amassar agora. Vamos fazer aqui y vezes 100. 100y. E 5 vezes 80. 5 vezes 80. Tá? Olha só, o que você pode fazer? 5 vezes 80, só você pensar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 400. 100y. O 100 está multiplicando, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai passar para o outro lado, dividindo. Então, y vai ser igual a 400 sobre 100. Vamos lá. O que você pode fazer? Simplificar a sua vida. De que maneira? Cortando os zeros. Então, ó, cortei os zeros. A gente tem aqui, ó, y é igual a 4. 4 o quê? 4 horas. Ou seja, exatamente algo plausível. Aumentei a velocidade, eu tenho que ter um tempo menor. 4 horas é menor que 5 horas. Beleza? Então, senhores, essas são as situações de regrinha de 3 que você pode ter. O restante é chover numa olhada, é mais do mesmo. Você só tem que tomar cuidado para essas situações e analisar que, em momentos, haverá diretamente proporcional, quando eu aumento um, eu aumento o outro, a multiplicação é cruzada, ou inverso. Como assim? Aumenta um, diminui o outro. E aí a multiplicação é o quê? Direto com o camarada que está na frente. Mas o corpo, o esqueleto, a ideia de você pegar os dados, anotar as grandezas, deixar todo mundo na mesma grandeza, é sempre a mesma. Valeu? Então, finalizamos aí a nossa playlist de matemática básica. Muito conhecimento foi passado e transmitido para os senhores. Eu tenho certeza que estão preparados para amassar os conteúdos de matemática com a base voando. Forte abraço, tamo junto.